Olá, graça e paz para você. Eu estou aqui com uma proposta. Quero convidar você para participar comigo 40 dias. 40 dias onde nós vamos conversar sobre promessas de Deus, né? Textos bíblicos que tratam sobre promessas de Deus. Por que as promessas de Deus? As promessas de Deus, elas nos fazem pensar como Deus pensa. Você quer saber a vontade de Deus? É só ler o que ele escreveu na palavra. Ali você sabe a vontade dele. Porque as promessas de Deus nos dizem a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quando eu leio as promessas de Deus, eu sou fortalecido na fé. Eu sou desafiado a continuar seguindo em frente. Então, eu quero desafiar você. São 40 dias. Talvez se diga, mas por que 40? Alguma coisa no número? Não. É uma proposta, né? Uma figura de que 40, né? Na Bíblia sempre 40 representou uma nova fase, uma mudança, né? Uma nova vida. Então esse 40, para nós, pegando esse sentido figurado, nós queremos ter 40 dias, né? 40 dias que nós vamos pensar juntos aqui sobre promessas de Deus. Eu quero trabalhar com alguns textos que falaram muito ao meu coração durante minha vida cristã e tem sido para mim um desafio. Vamos crescer na fé? Então hoje é o nosso primeiro dia, né? Nosso primeiro dia, e eu quero começar lendo um texto que por muito tempo ele tem falado comigo. Esse texto está lá em Provérbios capítulo 3, né? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Esse texto diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Eu penso que você, assim como eu, já passamos momentos que nós começamos a olhar as coisas que estão em torno de nós, começamos a perceber, né, os desafios que estão diante de nós, e muitas vezes chegamos à conclusão de que, olha, não vai dar certo. Muitas vezes você começa a analisar as possibilidades, você começa a analisar o que você já viu acontecer com alguém, ou talvez mesmo com você. Então, quando você começa a raciocinar, você começa a pensar, analisar aquela situação, os pensamentos que vêm até você são pensamentos de que não vai dar certo. Olha, a situação está caminhando para algo ruim. E muitas vezes nesse momento nós ficamos tristes, ficamos ansiosos, perdemos o sono, alguns perdem o apetite. Você fica numa situação, muitas vezes, abalado emocionalmente, porque você não sabe, né, como lidar com essa situação. E você está ali vendo diante de você o impacto, está vendo um momento que você imagina que vai acontecer algo que não é agradável, você vê aquele momento chegando e você diz, como que eu vou sair dessa? Pois bem, esse texto da palavra de Deus que eu li é uma promessa de Deus para mim e para você. Deus diz, olha, confie no Senhor de todo o teu coração. Deus disse, olha, coloca todo o teu coração, sabe, se empenhe, escolha, né? Faça uma escolha nesse momento de olhar para o Senhor. E ele diz, olha, não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você, olha, você está entendendo isso, você está analisando, imaginando que vai acontecer isso. Deus está dizendo, mas não firme a sua vida, não firme a sua esperança, a sua expectativa nesse entendimento que você está tendo das circunstâncias. Deus disse, na verdade, o que você tem que fazer? Não se apoie nesse entendimento. Sabe o que você tem que fazer? Agora você tem que olhar para o Senhor e você tem que começar a pensar o que o Senhor pensa acerca de você, quais são as promessas de Deus acerca de você. E o texto diz ali, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas. Então o texto diz, olha, comece a ver Deus na sua vida. Comece a perceber Deus em todos os momentos da sua vida. Comece a olhar para o Senhor e você vai ver que Deus vai endireitar essa situação e Deus vai te abençoar. Uma prática que eu tenho feito na minha vida é quando eu começo a pensar e começo a analisar e começo a usar o meu raciocínio, imaginar o que vai acontecer, eu começo a buscar uma palavra de Deus, uma promessa de Deus lá na Bíblia, uma palavra de Deus que diz que Deus me abençoa, que Deus está comigo, que Deus me dá vitória, que em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Eu começo a repetir essa palavra. Eu sei que muitas pessoas no passado, eu já vi pessoas dizendo, esse negócio de ficar repetindo a palavra, ficar repetindo.
E alguns até acham estranhos, mas é isso que você tem que fazer. Ao invés de você ficar pensando na coisa ruim, imaginando o problema, imaginando o que pode acontecer, a sua mente começa a imaginar coisas e muitas vezes ela cria aparentemente realidades que não são realidades, são coisas que não vão acontecer. Mas quando você pega a palavra de Deus e você começa a citar um texto da palavra de Deus, você começa a citar um versículo da palavra de Deus, você começa a repetir aquilo para você, aquilo vai te fortalecer e você vai sair dessa situação. Então eu quero convidar você a pensar nessa palavra de Deus, né? Colocar essa palavra de Deus no coração. Não te apoies no teu próprio entendimento, nos teus pensamentos. Não deixa a sua mente ficar imaginando, pensando, imaginando coisa ruim. Comece a pensar coisas boas, coisas que Deus fala na palavra dele, que são as promessas de Deus. E eu creio que Deus vai mudar a tua história. Amém? Guarda essa palavra no coração hoje. Eu creio que Deus vai continuar falando com você.